Teste rápido de TDAH. 7 sintomas que, se o seu filho tem, ele tem TDAH. Sou Karina Bellotti, neuropsicopedagoga, e hoje eu vou te provar como isso é um absurdo e mentira e não existe. Vem comigo. Bom, gente, vamos lá. Seria muito lindo se a gente conseguisse, né, assim, atestar o TDAH fácil assim, né? Ah, teste rápido, eu vejo muitos na internet. No Instagram, então, né? Instagrams muito grandes aí com, teste rápido, enfim, veja se você não consegue fazer isso, você tem TDAH. Se você vê isso, você tem TDAH, gente. Não é bem por aí, né? Vamos começar a entender que o TDAH é um transtorno complexo, né? Ele é um transtorno que ele engloba muitas coisas. Não é só uma questão de desatenção, não é só uma questão de hiperatividade, não é só uma questão de eu sou esquecido, o meu comportamento na escola, não é só isso, né? A gente sabe que ali no DSM, que é o manual de diagnóstico dos transtornos mentais, ele fala pra gente que uma das coisas assim principais quando a gente vai avaliar uma criança, um adolescente, é que esses sintomas eles precisam primeiro causar prejuízo, então precisa trazer um prejuízo emocional, um prejuízo social, um prejuízo acadêmico. Precisa trazer prejuízo, tá? E segundo ponto muito importante, esses sintomas eles têm que aparecer em mais de um ambiente. O que isso significa? Essa criança, esse adolescente precisa ter esses sintomas na escola, precisa ter esses sintomas em casa, precisa ter esses sintomas na aula de pintura, na aula de karatê, na aula de natação. Eu não posso colocar só uma criança que isso só acontece na escola, ou isso só acontece na natação. Só acontece em casa. Então eu não posso pensar que é um TDAH. E aí o que eu preciso entender? Existem várias outras questões que podem trazer os mesmos sintomas do TDAH. Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, né? Estresse, gente. O estresse faz a gente ficar esquecido, né? Faz a gente ficar meio avoado. Quando a gente está com a cabeça muito cheia, a gente começa a esquecer as coisas, a gente começa a deixar passar certas coisas que antes a gente não deixava, né? A questão do toque. Mas toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não é só a questão da repetição de comportamentos ali, né? Existem outras características também, que também podem se parecer com o TDAH. A gente tem o TEA, né? O transtorno do espectro do autismo. A gente tem um transtorno específico de aprendizagem, que é a dislexia, a descalculia, que também pode trazer uma disfunção na questão das funções executivas. A gente tem também a questão, às vezes, emocional, o bullying, se essa criança, se esse adolescente está sofrendo bullying, se essa criança, se esse adolescente, como é que está em casa, como que é o relacionamento em casa, tá? Então, a gente precisa entender que para você dar um diagnóstico ou levantar uma hipótese de TDAH, é preciso analisar a criança ou adolescente de uma forma global. Então eu preciso analisar vários conceitos. Não é só um teste rápido, né? Aliás, não é de jeito nenhum um teste rápido que vai avaliar se a sua criança, o seu adolescente tem TDAH. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vê na internet, com onde a gente vê da internet, qual informação a gente está vendo ali, né? Da onde que vem? Qual é a base científica disso? Além do que, ali no manual também diz o quê? Esse prejuízo precisa permanecer por pelo menos 6 meses. Então essas características, elas precisam estar ali presentes e trazer prejuízo por pelo menos 6 meses, senão a gente não pode nem pensar que é um TDAH, tá? Então, para que eu
quis trazer esse vídeo aqui para vocês hoje? Para a gente entender que o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa ter muito cautela na questão da avaliação, né? Eu tenho visto muito acontecer crianças na primeira infância, né? Que é o que? Antes dos 6 anos de idade. Cuidado com isso, gente. Se você vai em um profissional que levanta isso, toma muito cuidado. Tenta entender muito bem por que esse profissional está levantando isso, tá? A gente pode dizer que é uma criança em risco de um TDAH? Pode. Mas aí eu preciso fazer o quê? Buscar intervenção. Buscar um profissional que me ajude a fazer esse estímulo, o desenvolvimento de onde está apresentando essa lacuna aí. Por que essa criança não está onde precisava estar, tá? Então, eu preciso entender isso, né? Toma muito cuidado, então. Se a sua criança tem antes dos 6 anos, se só acontece em um lugar esses sintomas, se apareceu agora, nunca tinha acontecido antes, né? Porque a gente sempre vem, né? Eu sempre que eu recebo os pais aqui, eu pergunto, mas e antes? Como que era antes? A gente faz uma anamnese, que é o quê? Que é essa ver a história de vida dessa criança. Como que foi o processo da gestação? Como que foi o parto? Quando nasceu? Como é que foi? Né? Como que se desenvolveu? Desenvolveu no tempo certo? Atingiu os marcos do desenvolvimento? A gente também tem a questão de uma pandemia que a gente passou, que foram 2 anos dessas crianças, desses adolescentes reclusos, né? Dentro de casas, às vezes apenas se relacionando com os pais ou avós, ou, né? Não teve essa troca com outras crianças. A gente sabe que as crianças, elas se desenvolvem no relacionamento, na socialização. Por isso que a escola é tão importante, por isso que hoje em dia é obrigatório para a escola com 4 anos de idade, pelo menos, né? Para que essa criança, ela se relacione e ela consiga desenvolver as funções executivas, a questão da fala, a questão do raciocínio. Então, tem muitas questões que a gente precisa entender que podem estar aí por trás, tá? Então, hoje eu quis trazer esse vídeo aqui para a gente pensar isso. O TDAH, ele é real, o TDAH existe, ele não é invenção, ele não é modinha, mas ele precisa ser avaliado por profissionais sérios, profissionais que sabem o que estão fazendo, profissionais que buscam entender sobre o TDAH, que buscam estudar sobre o TDAH, que buscam compreender o TDAH e que buscam entender que uma criança, um adolescente, envolve vários aspectos, né? Existem várias coisas que a gente precisa levar em conta quando a gente vai avaliar, tá? Então, toma muito cuidado com isso e busca sempre se conectar com pessoas que pensam assim como você, tá? A gente precisa tomar cuidado. Tudo que é muito rápido, tudo que é muito fácil, a gente sabe que é mentira, né? É só a gente ver esses joguinhos por aí, né? Ninguém vai ficar milionário assim, não é verdade? É muito complicado. Então, nas questões dos transtornos mentais, dos transtornos do neurodesenvolvimento, é a mesma coisa, né? Nós profissionais, especialistas que estudamos sobre isso, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente toma muito cuidado antes de, né, dar ali uma avaliação, levantar uma hipótese. Por quê? É o que eu sempre falo, não existe ex-TDAH. Uma vez TDAH vai ser para sempre, não é doença, então não tem cura para isso, né? A gente educa, a gente desenvolve, a gente ajuda essa criança e esse adolescente a desenvolver as ferramentas necessárias para lidar com o TDAH da melhor maneira possível. Mas não tem ex, né? A criança ou adolescente não vai deixar de ser TDAH, vai ser para sempre. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É injusto demais quando só com um testezinho, 20 minutos, só uma hipótese ali ou só com alguns sintomas, sem analisar profundamente, sem olhar essa criança, esse adolescente como um todo, sem olhar ao redor, né? Olhar o contexto todo e sem dar a possibilidade da intervenção,
a gente levanta essa hipótese aí, tá? Então, cuidado. Não é um teste simples, um teste rápido, tá? Que vai determinar isso, a sua criança, o seu adolescente tem TDAH. Vamos tomar cuidado com isso, né? As histórias infantis aí, elas só existem nos livros, né? Não existe teste rápido, não existe cura, não existe avaliação simplificada. Vamos tomar cuidado e busca sempre, né, se unir aí a quem conhece sobre isso, ok? Eu sou Karina Belotti, neuropsicopedagoga, especialista em TDAH, e nesse vídeo aqui eu vim te dizer que isso é um mito. Não existe teste rápido para TDAH. Se você ainda não me segue, não se inscreveu aqui no canal, já se inscreve aqui. Tem no link do meu canal no Instagram, vai lá também, tem muito mais conteúdo lá para você. Aqui sempre tem conteúdo novo também. A gente explica um pouquinho melhor sobre o que é o TDAH, desmistifica, né? Vamos colocar aí o TDAH, o que ele realmente é. Ele é complexo, mas ele não precisa ser pesado, ok? Então vamos caminhar juntos. Qualquer dúvida deixa aqui. Já deixa o like também, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse vídeo. Vamos juntos?